Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lívia Dias e hoje eu vim passar, depois de muito tempo, eu vim passar o meu devocional pra vocês. O tema de hoje que eu vim passar pra vocês é sobre medo e é um tema super legal da gente debater, é um tema super legal de conversar e eu acho que muitas pessoas vão se identificar porque todos nós já tivemos ou temos medo de algo, então é muito importante que a gente reconheça aquele medo, que a gente reconheça por que a gente tem aquele medo, para que a gente de alguma forma vença esse medo, porque não adianta nada a gente ter esse medo, porém a gente só se esconder e não tentar lutar contra ele para que a gente vença. Essa palavra que eu vou passar fala um pouquinho sobre Elias e o medo que Elias teve, e fala um pouquinho também sobre a forma que Elias se escondeu. De tantas vezes que Elias foi ameaçado, ele acabou ficando com medo e teve que se esconder. Hoje em dia, muitas pessoas estão passando por uma fase muito difícil da sua vida e acabam desistindo ou querem desistir, e foi o que Elias queria desistir. E porém Deus, ele não coloca uma coisa na nossa vida, ele não coloca uma fase na nossa vida que a gente não consiga vencer. Ele sabe os nossos limites, então se aquilo que ele colocou não vai ser fácil, obviamente que não vai ser fácil, porém com certeza você vai vencer. Vamos lá, em 1 Reis 19:3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou num deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tire minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Assim, Elias estava muito abalado, como eu já comentei. Elias estava muito abalado, Elias estava com medo, Elias estava amargurado e ele queria desistir. Elias falava para si mesmo que não era melhor do que os antepassados dele, estava pedindo a morte para Deus, porque ele achava que ele não ia conseguir passar por essa luta. E como eu comentei, muitas das vezes as pessoas querem desistir no primeiro momento, na primeira prova que aparece, e não percebem isso, que no final você vai olhar pra trás e falar: eu consegui vencer isso, eu consegui conquistar, e a gente não consegue conquistar sozinho. Então a gente conquistou com Deus do nosso lado. E Elias não queria mais sobreviver se continuasse passando por essa luta. Ele estava pedindo a sua morte, e mesmo assim Deus fez com que um anjo tocasse nele, e com um simples gesto de um alimento, um pão e uma água, fez com que Elias ficasse fortalecido, ficasse rejuvenescido, com que ele se reerguesse para continuar a sua jornada. Então, simplesmente precisamos de um clamor na nossa vida, precisamos falar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu necessito da Tua presença. E às vezes a gente acaba desistindo no primeiro momento, sem parar para pensar que Ele está do nosso lado, sem parar para pensar que Ele só quer ouvir um clamor. Eu era de uma igreja que eu já comentei, eu acho que com algumas pessoas, que eu sou uma pessoa que eu confio muito rápido nas pessoas, eu confio muito no ser humano, e nessa igreja eu acabei falando muita coisa da minha vida, acho que coisa que eu até não deveria, e acabei confiando nessas pessoas. E essas pessoas me magoaram demais, essas pessoas mentiram pra mim, e não só por esse motivo, entre outros motivos, eu saí da igreja. Eu
eu não parei pra pensar que eu estava na igreja pra adorar a Deus, e sim pelo quanto aquelas pessoas me magoaram. Eu desisti no primeiro momento. Eu desisti com a cabeça quente. E eu saí da igreja. E muitas das vezes algumas pessoas saem da igreja e não se afastam de Deus, mas comigo foi diferente. Eu saí da igreja e eu me afastei de Deus de uma forma tão ridícula que eu negava Jesus, eu negava porque eu falava que eu não queria mais saber de Jesus porque eu estava com medo. Lívia, você estava com medo de quê? Qual o sentido? Eu estava com medo de voltar para um ministério, confiar em pessoas de novo e me magoar. E eu fiquei meses. Eu acho que eu fiquei, não sei se completou há 1 ano, mas longe da igreja. Não só por conta da pandemia, mas eu fiquei muito tempo longe da igreja e negando a Jesus. E acabou que nesse período eu tava sofrendo demais. Porque na minha cabeça, se eu voltasse para um ministério e confiasse nas pessoas de novo e demonstrasse meu amor de novo, as pessoas iriam me magoar. E eu me escondi. Eu neguei Jesus a todo momento, não queria mais saber, falava que Jesus não era mais nada pra mim. E é até meio vergonhoso, porque não há vida fora de Jesus, não há vida sem Jesus. Então, como que eu queria, de alguma forma, sobreviver sem Jesus, negando Jesus a todo momento? Então, foi um medo que me prejudicou demais. Tanto o meu físico quanto o meu psicológico. Eu fiquei muito mal. Eu passava em psicólogo porque eu não estava bem, eu não estava pronta para a forma que eu saí da igreja. Eu saí influenciada por pessoas e eu queria desistir no primeiro momento, assim como Elias. Ele tentou lutar, eu tentei lutar contra aquilo para não sair da igreja, porém teve uma hora que eu cansei, eu falei assim, não, isso tá me desgastando, eu vou sair da igreja, cansei. E eu saí. E acabou que eu fiquei muito magoada e me chateou demais. Mas Deus, mesmo assim, uma pessoa da Nádia, uma pessoa incrível, que eu tenho amizade há anos, eu amo demais essa pessoa. Essa pessoa chegou em mim e falou assim, Lívia, você vai continuar se magoando, você vai continuar guardando essa mágoa em você, você vai continuar se ferindo. E você não tá prestando atenção no que realmente importa. Você não tá prestando atenção que você tá ali pra servir a Ele. Vem aqui, vem conhecer a igreja, vem voltar para os braços do seu Pai, vem voltar ao braço de Deus. E eu fui pra igreja e Deus mudou a minha vida totalmente. Hoje eu vivo muito melhor do que eu vivia. Eu era envolvida com muitas coisas erradas. Eu era uma pessoa que, de certa forma, não tava nem aí pra vida, eu só queria aproveitar e acabou que isso me deixou muito magoada. Então, o que eu tenho pra falar com vocês, não desista, não faça assim como eu, porque não faça assim como Elias, desista no primeiro momento. Ore pra Deus, Deus ele só quer ouvir o seu clamor. Deus ele só quer ouvir da sua boca, você falando, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, não há vida fora de Ti. E assim como Deus fez comigo, assim como Deus fez com Elias, de alguma forma, Ele vai usar uma pessoa ou algo e Ele vai te reerguer. Porque Deus, Ele só quer o seu bem. Por mais que você passe por uma fase muito difícil da sua vida, você pense em desistir várias vezes, Ele só quer o seu bem. Ele só quer que você esteja na presença, que você esteja amando loucamente por estar na presença. E é isso que eu enxergo hoje em dia, o quanto que eu fiz errado, mas são essas feridas que trouxeram um aprendizado pra mim. E é isso, gente, era isso que eu queria passar pra vocês. Já deixe seu like se você gostou e se identificou. Nos siga no Instagram, no Facebook, no TikTok, todos com o nome Anaditeens. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.